Imagine acordar e ver que de um dia para o outro a sua cidade não é mais a mesma. As casas onde famílias compartilhavam momentos felizes agora estão devastadas pelas águas. As ruas onde crianças brincavam estão submersas. Tudo que você demorou a vida toda para conquistar, de repente, não existe mais. No Rio Grande do Sul, muitas famílias enfrentaram essa triste realidade, perdendo tudo que possuíam em enchentes que atingiram o estado de forma rápida e bruta. Hoje, eu vou contar para você como essa terrível tragédia aconteceu. Vamos explorar os momentos que antecederam o desastre, entender as causas e ver como as enchentes transformaram a vida de milhares de pessoas em um piscar de olhos. Além disso, vamos destacar como, apesar do desespero e da dor, pessoas de todo o Brasil e até de outros países se mobilizaram para ajudar. Vamos mostrar grandes atos de solidariedade, onde estranhos se tornaram verdadeiros heróis ao estender a mão para pessoas que realmente precisavam. Comunidades inteiras se uniram para fornecer alimentos, abrigo, roupas, orações e apoio também emocional, necessário para começar a reconstruir não apenas as estruturas físicas, mas também as vidas que foram abaladas por essa catástrofe. Em pouco mais de uma semana, mais de 400 municípios gaúchos foram afetados e tiveram seus bairros inteiros engolidos por uma chuva que não parava de cair. Essa é sem dúvidas a maior tragédia climática da história do Brasil, uma tragédia que até agora já deixou pelo menos 160 mortos, que é o que a mídia diz, mas não sabemos realmente qual o número exato, e que também afetou mais de 1 milhão de pessoas. E para que você consiga entender como tudo aconteceu e a gravidade dessa tragédia e o povo gaúcho e para o Brasil, eu vou contar para você em ordem cronológica como essa tragédia começou e como a situação foi piorando com o passar dos dias. Desde o dia 27 de abril, áreas do Vale do Rio Prado já sofreu com fortes chuvas e granizo, mas foi no dia 29 de abril que o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu o primeiro alerta vermelho de volume elevado de chuva. Essas chuvas terríveis são fruto de uma mistura complicada de fatores. Tivemos uma corrente de vento super intensa que bagunçou o clima, isso se juntou com uma onda de umidade que acabou presa e indo também sobre o Rio Grande do Sul. Essa umidade ficou retida porque uma massa de ar quente decidiu estacionar bem no centro do país e não deixou ela seguir viagem. E para piorar a situação, tivemos uma influência do El Niño e também do aquecimento global, que estão deixando esses eventos climáticos mais frequentes e muito mais intensos também. Logo após o primeiro alerta vermelho, já tivemos as primeiras tragédias, com 5 mortes nas cidades de Pavê, Rama, Pantano Grande, Encantado e Santa Maria. A força da água foi tão brutal que chegou a derrubar uma ponte. Nesse momento, 18 pessoas já estavam totalmente desaparecidas e 77 municípios sentindo os efeitos dessa chuva devastadora. No feriado de 1º de maio, o cenário piorou ainda mais. Já eram 114 municípios e mais de 19 mil pessoas afetadas. O Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública. E nesse dia também foram contabilizados mais 5 mortes. Metade das vítimas fatais até então eram de pessoas idosas. Entre as causas da morte estavam descargas elétricas, afogamento e deslizamento também de terra. A partir do dia 2 de maio, o número de vítimas fatais disparou. Mais de 4.500 pessoas já estavam em abrigos em todo o estado e a Defesa Civil advertiu que a barragem de 14 de julho em Cotiporã, no centro-norte do estado, estava em processo de colapso. Famílias das áreas de risco começaram a ser evacuadas. Na região metropolitana de Porto Alegre, a Defesa Civil alertou que o lago Guaíba estava prestes a transbordar, o que faria a situação piorar ainda mais. Entre 1 a 2 de maio, a gigantesca quantidade de chuva fez com que 8 cidades do Rio Grande do Sul fossem ranqueadas entre as 10 que tiveram o maior índice de chuva do mundo, medido pelo Instituto Meteorológico, ou INMET. No dia seguinte, já eram 265 municípios afetados, mais da metade do estado. O Guaíba ultrapassou a marca histórica de 1941 e alcançou um nível inédito de 4,77 metros. Isso causou inundações em diversos bairros da capital gaúcha, incluindo o centro histórico, a rodoviária, os centros de treinamento do Internacional e do Grêmio, que ficaram também debaixo d'água. A Defesa Civil emitiu um alerta sobre rompimento parcial da barragem 14 de julho e recomendou que os moradores de 7 municípios da área saíssem das zonas de risco e buscassem refúgio em abrigos seguros. Além disso, o órgão destacou também que no rio Taquari, que passa pelo centro do estado, estava numa situação crítica de inundação severa. Com a situação se agravando, o número de mortes foi subindo e chegou a 39. E nesse meio termo havia 68 pessoas desaparecidas. Até o dia 4 de maio, o total de mortes
mortos alcançou 55, superando o número de vítimas da tragédia ambiental que tinha abalado o Rio Grande do Sul 8 meses antes. Os estragos não se limitaram a residências e prédios. A infraestrutura pública também foi severamente afetada. Já contabilizávamos mais de 400 mil pontos sem energia elétrica e pelo menos 186 municípios estavam sem sinal de internet e telefone. Além disso, mais de 1 milhão de lares no estado estavam sem acesso à água potável. No dia 6 de maio, as águas do Guaíba continuavam subindo, alcançando impressionantes 5,33 metros. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, foi completamente inundado e teve que ser fechado por um tempo indeterminado. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, segue com a operação interrompida por tempo indeterminado. Imagens aéreas que circulam nas redes sociais mostram a dimensão do volume de água por ali. Mal dá para enxergar as pistas. Parece um lago gigante. Para mais informações sobre voos, passageiros devem fazer contato com as companhias aéreas. A concessionária que administra o aeroporto tem postado atualizações sobre a situação no site oficial. Naquele momento já eram 85 óbitos confirmados e 385 dos 497 municípios do estado já tinham sido atingidos de alguma forma. Em 7 de maio, o número de desabrigados chegou a quase 160 mil pessoas. A intensidade da chuva começou a diminuir, mas o nível dos principais rios continuava elevado e de muitas cidades permaneciam com bairros inteiros debaixo d'água. Por isso, o número de pessoas obrigadas a deixar suas casas não parava de crescer. No dia 8, o nível do Guaíba estava em processo de descida, mas uma nova frente fria chegou ao estado, derrubou as temperaturas e causou mais chuvas e ventos fortes, além de riscos de raios e trovoadas. 5 barragens estavam sob risco de ruptura a qualquer momento e muitos gaúchos continuavam em uma situação de calamidade. Mais de 500 mil pessoas estavam sem água potável, incluindo 85% da população de Porto Alegre. No dia 9 de maio, centenas de famílias gaúchas estavam desesperadas e sem saber o que fazer diante dessa tragédia. Os supermercados estavam lotados de pessoas em busca de água mineral e de alimentos básicos. O caos também faz muita gente se ver forçada a sair de Porto Alegre. Na sexta-feira, dia 10 de maio, o Rio Grande do Sul contabilizava já 126 mortos, 141 pessoas desaparecidas e 756 feridos. Cerca de 1,9 milhão de pessoas foram afetadas em 441 municípios, com 340 mil pessoas precisando deixar as suas casas e 71 mil alojadas em abrigos. No dia 12, o Rio Grande do Sul chegou a 145 vítimas fatais dos temporais. O Boletim da Defesa Civil ainda contabilizava 132 desaparecidos e 806 feridos. A chuva voltou no estado e o número de pessoas fora suas casas aumentou para mais de 618 mil. No dia 14, 2 semanas depois do início da tragédia, cerca de 90% das cidades do Rio Grande do Sul já estavam afetadas e o nível do lago Guaíba segue desde então alterando momentos de elevação e de estabilidade, mesmo sem chuva. À medida que o Rio Grande do Sul começava a se recuperar das enchentes, a preocupação que a reconstrução e a prevenção de doenças tornou uma prioridade. A partir de 18 de maio, as equipes de reconstrução forçaram em restabelecer serviços essenciais como eletricidade, água potável, fundamentais para a saúde e bem-estar das comunidades afetadas. A garantia de acesso à água potável era essencial, especialmente pela ameaça de doenças como a leptospirose, que tende a se espalhar em áreas afetadas por enchentes devido ao contato com água contaminada. No dia 19 de maio, vários centros de distribuição em ajuda humanitária foram estabelecidos nas áreas mais atingidas. Esses centros facilitaram a distribuição de alimentos, roupas, medicamentos e também serviram como ponto de encontro para muitos voluntários que chegaram de todo o país. Esses voluntários foram cruciais nas operações de limpeza e nos esforços da reconstrução. Em 20 de maio, a atenção se voltou também para a saúde mental dos afetados. Psicólogos e especialistas em trauma foram enviados às áreas afetadas, refletindo a crescente
crescente preocupação com o impacto psicológico dos eventos nos residentes. No dia 21 de maio, o governo anunciou medidas fiscais para ajudar as empresas locais a se recuperarem. Isenções fiscais e subsídios foram introduzidos, especialmente pensados para pequenas e médias empresas que sofreram danos significativos, com o objetivo de evitar falências e demissões em massa. As coisas estavam melhorando pouco a pouco, porém a partir do dia 23 de maio a situação voltou a se complicar. As chuvas intensas voltaram, causando novas inundações em áreas que já estavam em recuperação. As autoridades reforçaram a vigilância de barragens e monitorando-os de perto para prevenir novos desastres. Com a volta das chuvas em dia 24 de maio, a Defesa Civil intensificou os alertas e começou as evacuações preventivas nas áreas de alto risco, tentando evitar mais perdas humanas e danos materiais. O número de desabrigados subiu novamente devido às novas inundações. As condições meteorológicas adversas persistiram em dia 25 de maio, incluindo relatos de granizo em algumas das regiões também. As equipes de emergência trabalhavam incansavelmente para garantir a segurança dos moradores. No dia 27 de maio, o governo estadual anunciou um plano abrangente de reconstrução e prevenção. Esse plano inclui o fortalecimento das infraestruturas contra as enchentes e a melhora do sistema de alerta, preparando melhor as cidades para futuros eventos climáticos extremos e demonstrando um compromisso com a resiliência e segurança de longo prazo. Se vai funcionar, não sabemos. Essas ações representam uma combinação de respostas imediatas e planejamento estratégico, destacando os esforços contínuos para recuperar e fortalecer o Rio Grande do Sul frente a uma das maiores catástrofes climáticas já enfrentadas pela região. Sem dúvida nenhuma, essa tragédia é uma das maiores que o Brasil já viu. Os desastres ambientais no Brasil têm sido uma realidade bem difícil, mostrando quanto o país está cada vez mais vulnerável a eventos extremos. Lá em 1941, o próprio Rio Grande do Sul enfrentou uma grande onda de inundações. De acordo com documentos da época preservados pelo Museu Jardim Felizardo, a cidade recebeu 24 dias consecutivos de fortes chuvas. Essa calamidade era até então a pior inundação já registrada na história da cidade. O nível do lago atingiu a marca de 4,76 metros, afetando severamente toda a área central. Da população de 272 mil habitantes de Porto Alegre da época, cerca de 26%, o equivalente a aproximadamente 70 mil pessoas, tiveram suas residências e propriedades afetadas. Um terço das empresas e fábricas também foram inundadas naquela época. Após a devastação causada pela inundação de 1941, na capital gaúcha, surgiu a discussão sobre a urgência de construir uma barreira para proteger a cidade contra futuras enchentes. Um pouco mais de 30 anos depois, em 1974, foi concluída a construção do Muro de Mauá. Avançando no tempo, em 2015, tivemos o desastre de Mariana, que já foi um acidente gigantesco. A barragem de rejeitos gerida pela Samarco estourou e a lama tóxica devastou o Rio Doce, chegando até o mar. Esse evento foi um dos piores desastres ambientais do Brasil pela quantidade absurda do material que foi liberado. A recuperação tem sido pesada e contínua, com um monte de trabalho para fazer de limpeza e compensações para as comunidades afetadas sendo feitos até hoje. Em 2019, a tragédia se repetiu novamente com o rompimento da barragem do Vale em Brumadinho, em Minas Gerais. Esse desastre tirou a vida de 270 pessoas e espalhou lama tóxica por todo lado, afetando brutalmente a área e a bacia do rio Paraupeba. Os esforços para dar um jeito nessa situação têm sido enormes, com o foco em limpar a área e ajudar comunidades a se reerguerem, mas o estrago ambiental e social vai ficar por muito tempo. Já em 2022, Petrópolis enfrentou chuvas terríveis que causaram deslizamento e enchentes, matando mais de 230 pessoas. Essa infraestrutura histórica da cidade sofreu muito, com muitos prédios antigos sendo destruídos ou danificados. A resposta a essa catástrofe incluiu vários resgates e depois de uma força-tarefa para reconstruir a cidade, tornando deixá-la mais preparada para aguentar chuvas pesadas no futuro. No começo de 2023, São Sebastião passou por uma das piores tragédias climáticas da sua história, com chuvas que bateram recordes históricos em poucos dias. Os deslizamentos foram devastadores e mataram mais de 60 pessoas. A reconstrução tem envolvido refazer casas e a infraestrutura, além de colocar sistemas de alerta melhores para prevenir desastres no futuro. E todos estes desastres mostram que o Brasil precisa urgentemente de políticas públicas firmes para lidar com riscos e desastres, focando tanto em responder rapidamente quanto em prevenir e evitar problemas no futuro. É super importante desenvolver uma capacidade de prever e se preparar para eventos extremos, além de construir infraestruturas que possa proteger a população mais vulnerável nas próximas catástrofes. Uma coisa que foi comum em todas essas tragédias que eu citei, principalmente do Rio Grande do Sul, foi a solidariedade das pessoas. O povo brasileiro é famoso já pela sua solidariedade e a capacidade de se unir, especialmente em tempos difíceis. E isso ficou claro mais uma vez durante as enchentes do Rio Grande do Sul, onde as mobilizações de todo o país evidenciou uma força da coletividade em superar as adversidades. Graças a essa solidariedade, o
estado tem encontrado forças para tentar se recuperar. De norte a sul do Brasil, pessoas de diferentes estados se juntaram, doando não só itens essenciais como alimentos, roupas e água, mas também contribuições financeiras. Estima-se que toneladas de suprimentos foram coletados por meio de campanhas locais que mobilizaram as pessoas em escolas, igrejas, empresas e associações. Além das doações materiais, a solidariedade também se manifestou no voluntariado. Milhares de brasileiros de várias regiões foram até o Rio Grande do Sul para ajudar com seu trabalho e também com seu reconhecimento. Esses voluntários participaram ativamente das operações de resgate e reconstrução, trabalhando ao lado dos moradores da região e equipes de emergência, demonstrando o verdadeiro espírito colaborativo do Brasil em momentos críticos. A gente tem um esforço interessante por água, terra e ar acontecendo, né, da parte dos civis, então empresários, pessoas que estão mobilizando sua rede de amigos, pessoal de entidades de classe, pessoal de universidade, pessoal de bairros que abriu o seu salão de festa, a sua casa, né, para conciliar entregas que não estavam chegando, então, em algumas cidades, em alguns bairros, né? Esse grande esforço coletivo não só trouxe alívio imediato para as vítimas, um pouquinho, né? Mas também fortaleceu a infraestrutura social e emocional necessária para a longa recuperação que ainda está por vir. As histórias de solidariedade e esperança vindas de todas as partes do Brasil são um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a união traz luz e um pouquinho de esperança. Assim, a tragédia das enchentes se transformou em uma demonstração de amor ao próximo, onde cada gesto de ajuda se tornou fundamental na reconstrução de lares, vidas e sonhos dos gaúchos, reafirmando a resiliência e a solidariedade do povo brasileiro. Além da população em geral, grandes empresários, influenciadores e empresas também ajudaram muito o povo do Rio Grande do Sul. Uma das pessoas que teve um papel importantíssimo nessa tragédia, você gostando dele ou não, foi o empresário Pablo Marçal. Além de enviar 10 carretas cheias de alimentos e coordenar uma logística complexa de aeronaves e barcos, ele também mobilizou uma equipe de voluntários especialistas em resgate, liderando operações nas áreas mais afetadas. Marçal atuou diretamente nas atividades de resgate, auxiliando na evacuação de moradores isolados pelas águas e fornecendo suporte direto às famílias desabrigadas. A sua presença física nos locais de desastre foi um grande símbolo de solidariedade e serviu de grande incentivo tanto para os voluntários quanto para as vítimas. Além disso, ele utilizou suas plataformas de mídia social com milhões de seguidores para ampliar a consciência sobre a gravidade do desastre e a necessidade urgente de mais apoio além de só ele. Ele realizou também várias transmissões ao vivo, onde compartilhou atualizações sobre as condições locais e destacou também histórias pessoais dos afetados, contribuindo para arrecadar mais fundos e manter o público informado e mais engajado com a situação. Marçal também formou parcerias com outras organizações e empresas para aumentar a eficácia das ações de ajuda. Ele trabalhou em conjunto com ONGs e empresas privadas para garantir uma distribuição eficiente de suprimentos e serviços essenciais, como medicamentos e assistência médica. Essa rede colaborativa permitiu uma resposta mais ágil e eficiente às necessidades emergenciais das comunidades impactadas. Outro empresário que ajudou muito foi o Luciano Heng, empresário e dono da Havan. Ele mobilizou a sua infraestrutura para fazer a diferença nas operações de resgate e ajuda. Ele disponibilizou 2 helicópteros para transportar alimentos, água e medicamentos essenciais para as áreas mais atingidas. Essas aeronaves, pilotadas por uma equipe de 4 pilotos, um mecânico e um resgatista voluntário, realizaram mais de 300 voos, facilitando o transporte de médicos e pacientes em tratamentos urgentes como hemodiálise. Além disso, Heng lançou uma campanha de troco solidário nas lojas da Havan, arrecadando mais de 1 milhão em 2 dias, refletindo a generosidade de seus clientes. Outros influenciadores e empresários dos mais diferentes meios ramos também ajudaram o povo gaúcho, cada um da sua forma. Surfistas como Pedro Scooby e Lucas Chumbo, com uma equipe especializada em salvamento em ondas gigantes, utilizaram as suas habilidades em ações humanitárias, resgatando pessoas e animais nas áreas mais afetadas com auxílio de jet skis e doando itens essenciais como coletes salva-vidas e cobertores. Whindersson Nunes liderou uma campanha que arrecadou mais de 1 milhão em doações convertidas em cestas básicas e distribuídas também com o suporte de um helicóptero. E outros artistas renomados como Anitta, Gisele Bündchen, Gustavo Lima também ofereceram suporte substancial, como Anitta e Gisele focando no apoio logístico e financeiro, enquanto Gustavo Lima enviou um avião carregado com 6 toneladas de doações. Já Neymar usou a sua frota de aeronaves para fazer doações de água, alimentos não perecíveis, itens de higiene básica e outros mantimentos.
alimentos. Essa grande mobilização reflete o espírito solidário da população brasileira, que contribuiu com doações de dinheiro, alimentos, produtos de higiene e roupas, demonstrando o esforço coletivo extraordinário em resposta à tragédia. Diante de tudo isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, testemunhamos uma verdadeira demonstração de solidariedade no meio do caos. Se é para marketing pessoal, nunca vamos saber, mas o importante é ajudar nesse momento. Embora ainda haja um longo caminho até a recuperação total, o povo brasileiro se uniu como algo que eu nunca vi. E sinceramente, se não fosse o povo, os voluntários, se não fosse os empresários e os influencers, a situação estaria muito pior. Diante dessa situação, eu não conseguia trabalhar em paz sabendo que o meu povo, bem do lado do meu estado, estava naquela situação. Então tudo isso que aconteceu eu vi com os meus próprios olhos. Como voluntário, eu fui para Porto Alegre, onde ajudei a resgatar animais e pessoas que estavam presas nas suas casas há 2 semanas. Nesse momento, você não se preocupa somente com o dinheiro, com o trabalho, nem com água contaminada de bichos e várias outras coisas. Você só pensa em ajudar em quantidade. Você só quer resgatar 1, resgatar 2, você quer números, quer ver vida. E desde que eu abri a minha empresa, anos atrás, essa foi a primeira vez que eu passei vários dias sem ver números e eu não me importei. Você entra em uma outra dimensão, em que a única coisa que importa é salvar. E cada perca não é só mais uma perca, você sente uma por uma. Eu mesmo fui resgatar um cachorro e quando entrei na casa, quebrei o cadeado de um portão, entrei na casa, tudo escuro e fiquei procurando mais ou menos uns 5 minutos, então eu não vi nada e fui embora. Mas na volta no quintal, o cachorro estava lá em cima de uma árvore, basicamente irreconhecível. Provavelmente a água subiu e desceu e ele ficou lá e não aguentou mais. Então foi uma cena bem impactante. E antes de eu ir, eu já falei pro pessoal do barco, prepara a câmera pra gente recordar esse momento, e quando voltei, o pessoal tava lá segurando a câmera e eu não tinha nada nas mãos. Então imagina dar essa notícia pra dona do cachorro. Os dias que eu fiquei lá, eu aprendi 3 coisas que eu vou levar pra vida e eu quero compartilhar com você que não viveu aquele momento, porque quem esteve tem uma história pra contar. 1. Seja grato. Enquanto você reclama da falta de dinheiro, alguém reclama da falta de comida. Dinheiro você conquista, é só trabalhar de forma estratégica. 2. Ajude o próximo. Que seja com uma palavra. Eu mesmo conversei com um rapaz novo lá da minha idade, que perdeu tudo e já tem uma família, 2 filhas, e ele chegou lá na borda da água e ficou vendo sua casa no horizonte, que estava lá na frente, mas não dava para chegar. E eu cheguei nele, conversamos e em 30 minutos de conversa ele saiu de lá rindo, talvez com uma esperança que ele não tinha antes. Traumatizado, talvez ele precisasse só de algumas palavras de esperança. 3. Diversifique a sua renda. Eu vi uma mulher lá de 80 anos de idade que trabalhou a vida inteira para construir 10 kitnets e ela vivia disso. Veio a água e levou tudo. Na maioria dos bairros simples, as casas não tinham seguros, os carros não tinham seguros. Então diversifica a sua renda em imóveis, em empresa, em investimentos, para você ficar seguro de que se alguma coisa acontecer, você não perde tudo. Então lembre desses 3 temas: gratidão, ajudar o próximo e diversificar a sua renda. Eu sei que diversificar a renda não tem nada a ver com os outros temas, mas a segurança financeira trabalha em conjunto com a sua mente. Você se sente seguro financeiramente, a sua mente fica tranquila em paz, te fazendo aprender as coisas com mais clareza e aplicar os seus projetos com mais produtividade. Até o próximo vídeo.